Tudo tem um começo e a gente começa agora a dar esse pontapé, né, em relação a esse canal que a gente vai estar criando agora. A gente está aqui em São Francisco de Paula, é uma cidade do Rio Grande do Sul que a gente veio conhecer hoje. Fica aproximadamente quantos quilômetros de Gramado? Há uns 40 quilômetros mais ou menos assim de Gramado. É uma cidadezinha próxima ainda na serra, né? Tá bem frio aqui. A gente tá no outono, tá bem bonito o cenário aqui também, com as árvores coloridas, né? Hoje é um sábado, dia 9 de maio de 2026. E a gente veio aqui pra passear só, né? Passar o dia. E contar também da nossa história com o Rio Grande do Sul e começar do começo. Né? Tudo tem um começo e a gente começa agora a dar esse pontapé, né? É o início de uma nova fase, de uma nova etapa que a gente começa a construir na nossa vida, que a gente decidiu também em relação a esse canal que a gente vai estar criando agora. Acho que é um passo muito significativo que está acontecendo na nossa vida. Então vamos começar a contar um pouquinho aí. Começar do começo. Então a gente é Bruna, Rafael, nós somos do interior do Rio de Janeiro. Na verdade, nós somos fluminense, as pessoas confundem, né? Acham que a gente é carioca. Nós somos fluminense. Nós estamos há 10 anos, um pouco mais juntos, né? E a gente, desde o início, é algo que sempre pulsou muito na gente, essa questão de viajar, conhecer o mundo, explorar. Desde novo, nós dois, assim, na fase da adolescência, nós saímos da nossa cidade natal, que é interior, para fazer faculdade, para estudar, né? Para buscar oportunidades. Então, desde lá dos 16, 17 anos que a gente já não mora mais na nossa cidade natal. Mas sempre ali, moramos ali perto, né? Também no interior do Rio, eu também já morei em Vitória, Espírito Santo. O Rafael já morou em Niterói, que é próximo ali, bem próximo do Rio, né? Só uma ponte que separa. E desde que a gente tá junto e se formou, começou a trabalhar, a gente busca explorar, né? Então, no início, a gente fazia muitas viagens ali por perto mesmo, na região dos lagos, do Rio, ou em Vitória. Eu sempre tive muitos amigos em Vitória, então a gente ia passar o fim de semana lá. O Rafael também tem muitos amigos no Rio, então a gente ia pro Rio. E conhecia ali muito na região, o máximo ali em São Paulo também, né? A gente rodava mais, a gente rodava muito, a gente viajava bastante, quase todo final de semana, mas sempre nas mesmas regiões, entende? A gente tava sempre ali. Lugares pró Serra do Rio também a gente foi. Então, Serra, muito Serra, bom. Já conhecemos Penedo, Mauá, então assim, vários lugares que a gente rodou por ali, tanto no interior do Espírito Santo, quanto também no interior do Rio, nas capitais, só que a gente ficava muito limitado nessa região. Inclusive, uma curiosidade é que quando a gente conheceu a Serra do Rio, né, a gente gostou muito de Penedo, a gente já foi várias vezes lá. E quando a gente ia, a gente dizia, a gente quer morar num lugar assim, uma cidade pequena, fria, com muita natureza, né, com muito verde. E foi o nosso primeiro contato com o que viria a ser a nossa vida em Gramado. Sim. Que é parecido, mas é mais desenvolvido, assim, não vou dizer que é melhor, porque isso é questão de gosto. Pra gente mas assim, é similar, é o mesmo estilo de vida, né? Uma cidade pequena, turística pequena e serra, frio. Lá não é serra, né? Penedo ainda não é serra. A gente não sobe muito. Não? Mauá que é. Mas a gente foi pra Mauá também. Então, assim, a gente conhece muitas regiões, muitos lugares, mas a gente sempre ali. E a gente começou a pensar, cara, a gente parece que tem um mundo todo e a gente fica nos mesmos lugares. A gente conhece as mesmas coisas, sempre fazendo as mesmas coisas. E isso estava incomodando tanto a Bruna quanto a mim, que o meu sonho é rodar o mundo. Na verdade, era uma forma da gente, como se fosse dar uma comidinha, né, para acalmar esse monstro que habita dentro de nós, que queria explorar, mas ao mesmo tempo ainda não conseguia nem enxergar além daquilo que a gente vivia. Então era uma forma da gente, aos pouquinhos, ir vivendo aquilo que a gente já sentia, mas não tinha dimensão, né? E também um ponto importante que, enfim, depois que a gente... Nossa, tá muito frio aqui, gente, vocês não têm ideia. Tá bem frio. Depois que nossa vida deu uma grande reviravolta aí, que foi alguns anos atrás, né, com o pai do Rafael, a gente entendeu que a vida era muito urgente e a gente falou, não, agora é a hora de viver mesmo. Então,
A gente estava morando, voltou a morar depois de um tempo na nossa cidade. E ali eu comecei a sentir que eu queria mudar para Florianópolis. Para mim, primeiro foi o contato com Florianópolis, né? Eu sentia que eu queria morar lá, que eu queria morar na praia, porque eu via muitas coisas sobre a ilha, era incrível e tal. Só que ainda não era o momento, né? Quando chegou o momento, eu recebi uma proposta de trabalho em Floripa e foi assim, uma proposta que eu recebi num dia para estar lá em menos de um mês. E eu aceitei, o Rafael também, na época ele trabalhava como advogado, ele conseguiu fazer a transição de carreira dele para trabalhar 100% online. Agora, né, como assessor de investimentos, que foi o pontapé em Floripa também que ele deu. Ali começou também uma jornada, né, diferente na minha vida. Foi tudo uma transição. Bruna fez transição de carreira, eu fiz transição de carreira. Fizemos transição de cidade, mudamos muito. Né? A nossa vida se transformou. Né? Foi totalmente do zero. A gente começou uma nova vida quando foi para Florianópolis. Essa é a verdade. Na verdade, Floripa foi tudo do zero mesmo. A gente botou as nossas roupas dentro do carro e foi. Eu mudei de profissão, Rafael também, uma nova empresa, um novo trabalho, uma nova cidade, sem casa. Tudo a gente diferente. Alugou Airbnb, assim, todo mobiliado, pra gente só ter nossa roupa. E cidade nova, estado novo. E a gente tá falando assim, novo. E estamos falando de um lugar que não era próximo, né? A gente não tá falando, a gente tá mudando do interior do Rio para ir para São Paulo. Dá mais ou menos quantos quilômetros da nossa cidade? 200 quilômetros, mais ou menos. Dá mais ou menos uns 1.200 quilômetros da nossa cidade natal. E a gente foi de carro e foi com a coragem. Sem conhecer ninguém, porque às vezes, né? Eu tô indo pra tal lugar, verdade. Né? Igual Curitiba. É muito longe, mas a gente ainda conhecia alguém. Tinha minha irmã que morava lá. Tem, né? Tem, Então, assim, a gente tá falando que a gente tava indo pra um lugar completamente diferente da nossa vida, do habitual. Se for pra São Paulo, vai ter alguém conhecido em São Paulo. Sim. Então, assim. A coragem e um sonho. Coragem é um sonho. Mas ali também foi o pontapé pra tudo se transformar, até em visão, né? Visão de vida, de mundo. De mundo. Eu sempre digo que Floripa é mágico, né? Não só eu, como todo mundo sabe. É uma ilha ao redor, tudo é água. E Floripa, quando a gente sente que quer ir, ela te puxa. E foi um ponto muito importante da nossa vida. A gente tá lá, a gente viveu coisas totalmente inesperadas. E eu vejo assim, como abertura de mundo, abertura de visão, como ele falou, né? Mas também é um trampolim. A gente lá descobriu que não seria o nosso lugar para ficar, mas foi um trampolim para a gente chegar onde a gente está hoje. Porque é totalmente inimaginável uma pessoa do interior do Rio morar numa cidade da Serra Gaúcha, assim, Gramado, que é um destino tão procurado por turistas, por todo mundo. Eu não sei se alguém já... vou mudar para Gramado. E aconteceu justamente isso com a gente, que também... É por isso que eu digo que Floripa foi um trampolim. Porque a partir de Floripa a gente conseguiu descer um pouco mais, né? No mapa aí do Brasil. Chegamos no último estado e, na verdade, nem viemos para morar. Que a gente também, como a gente morava em Airbnb, em Floripa, e a gente sentiu que não estava dando certo, o que a gente fez? Aí a gente foi... deu um ano mais ou menos que a gente morou em Florianópolis, então... Ali, quando a gente viu que se encerrou Florianópolis pra gente, a gente começou a pensar, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Porque a gente não pensava em voltar, não por nada, mas a gente via que tinha mais coisas para viver e coisas grandes que podiam acontecer nas nossas vidas, a gente sentia isso e começamos a pensar onde que a gente vai agora, o que a gente vai fazer. E a gente pensou, a gente ia no final do ano para Gramado, o que acha da gente ir para lá, ficar um mês lá, a gente conhecer Gramado, Canela, entender a região, e a gente vai pensando com calma para onde a gente realmente vai. A gente poderia ir para Porto Alegre também, né? Porque é uma capital, é grande, mas a gente... Bom, vamos para Gramado pra gente entender, pra gente pensar. Na verdade, o que eu penso, assim, agora tentando lembrar dessa época, né? Quando a gente saiu de Florianópolis, a gente estava na alta temporada lá. Sim. Então tinha carnaval, a gente não estava conseguindo um lugar legal para morar, porque aí a gente queria fazer contrato longo. E como estava em alta temporada, Floripa tem essa questão. Eles não fecham contratos longos porque eles ganham na alta temporada. Eles fazem normalmente 6 meses. Sim. E aí foi a ideia da gente botar tudo do carro de novo, lembrando que a gente só tinha as nossas roupas e algumas panelas.
E aí a gente vai, vamos passar um mês em Gramado e depois a gente volta para Floripa, porque vai ser o final da temporada de Floripa, a gente começa a procurar um lugar pra gente fixar. Exatamente. A gente até pensou ao redor de Floripa ali, né? Blumenau, a gente lembrou. Não, e até mesmo Pedra Branca, porque assim, Floripa é uma cidade muito cara também, então Sim. um custo de vida muito alto. E com o que oferece de moradia, a gente não estava muito satisfeito. E foi aí que a gente veio para ficar um mês. E aí, em Gramado, né? E aí deu um mês, a gente olhou um pra cara do outro. E agora? E agora? A gente tá precisa chegando conversar, né? Temos que resolver o que a gente vai fazer da nossa vida. Porque esse um mês passou super rápido, porque a gente estava praticamente sendo turista na cidade, né? Então, conhecendo as coisas. Obviamente, tendo a nossa rotina, mantendo o trabalho que é online também. Mas como turistas, conhecendo, explorando e tal. E a gente começou a conversar. Falei, cara, e agora, Bruna, o que a gente faz? Ela foi falando, a gente foi botando prós e contras, né? Porque a gente começou a entender também, beleza, se a gente ficar aqui mais um mês, a gente não pode viver mais como um turista. A gente tem que começar a pensar como a gente pode construir nossa vida. Construindo nossa vida, exatamente. Mas a gente viveu como turista. Sim, vivemos como, mas eu acho que ainda melhorou. A gente começou a pensar em outras coisas, a gente começou a olhar com outros olhos, né? Como que a gente pode, de alguma forma, agregar também valores aqui à nossa vida, porque é um lugar muito próximo, um lugar lindo, um lugar turístico, um lugar que, cara, sempre lotado, impressionante. A gente chegou dia 1º de março de 2025. Era no carnaval. Sábado de carnaval. Então, assim, e aqui, carnaval não é tão forte, mas a cidade cheia, mas a gente andou, a gente conheceu. Então, assim, quando a gente começou a conversar da nossa possibilidade de continuar aqui, a gente viu que a gente poderia, se vamos continuar, vamos ver algo que também vá fazer sentido pra gente e vai trazer até benefícios, recursos financeiros, porque também não dá pra gente viver da forma que a gente tá vivendo. E a partir dali parece que então, mudou, assim, né? A gente tomou a decisão de ficar mais um mês, porque, de novo, a gente estava ainda numa pousada Airbnb, que toda mobiliada, então a gente conseguiu ficar mais um mês vivendo assim, né? E aí, quando acabou esses 2 meses, quando esses 2 meses chegaram ao fim, aí a gente teve que ter uma nova conversa, e só que de um outro lugar, assim, porque aí a gente já entendeu, poxa, não, acho que dá pra gente ficar mais tempo aqui, acho que ainda não vivemos o que precisa. E aí foi quando a gente começou a procurar e encontramos um lugar, um outro Airbnb, para ficar num tempo maior. E aí a gente fez um contrato de 6 meses. Isso. Até mesmo porque estava chegando o inverno, e o inverno aqui é rigorosíssimo, e a gente precisava de um lugar mais confortável para ficar, para dar conta mesmo. Exatamente. Do frio. Ainda mais a gente que é do Rio, né? E aí quando a gente meio que fincou, né, os pés nesses 6 meses que tudo mudou. Que a gente decidiu ficar em Gramado. Na verdade, a gente estava em Canela ainda. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu acho que realmente era pra gente estar aqui. Eu acho que quando a gente tomou a decisão de ficar, eu acho que as coisas começaram a abrir. Eu acho que o universo, Deus olhou e falou, agora eles se decidiram, né? Enquanto a gente estava como turista, a nossa nada vida acontecia. Também estava... A cidade recebia a gente como turista. Exatamente. Quando a gente decidiu ficar, não é mágica, né? Mas as coisas que acontecem naturalmente quando é o nosso lugar. Portas se abriram, oportunidades foram aparecendo e as coisas começaram a andar. E a gente começou a construir também essa sensação de casa, de lar, ainda mais que, se a gente parar para pensar, a gente tinha um pezinho de ser nômade, né? Quase. A gente tinha esse pezinho, porque em Floripa a gente morou em 4, 5 lugares e talvez a gente continuaria desse jeito. E aí Gramado e Canela nos trouxe essa sensação de lar. E a gente falou, aqui a gente quer ficar. Sim. Só que isso reforçou ainda mais isso que existe dentro da gente de explorar, de conhecer, de viajar, tendo aqui como base, tendo o nosso lugar como lar, como aqui segurança, a gente volta para onde voltar, mas indo. E esse indo nosso começou a ser cada vez mais distante, né? Porque se a gente pensar que a gente está no finalzinho ali do Rio Grande do Sul, no finalzinho do mapa, a gente já foi muito longe, né? Sim, da nossa casa, da nossa raiz. Hoje a gente está em torno aí de 1.800 quilômetros da nossa cidade. Então, assim, é muito chão. Então, e estando daqui, a gente conseguiu expandir ainda mais a nossa visão. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que dos nossos pais, da nossa família, a gente recebeu raiz e asas. Então, a nossa raiz está lá, mas as nossas asas nos trouxeram para cá e para além, né?
Exatamente. Então, a partir daqui, a gente conseguiu expandir, conhecer a região, porque a gente se encantou mesmo pelo jeitinho gaúcho de ser, né? Tradição, raízes fortes, eles têm muito isso. Eles são muito patriotas, só que levando pro estado isso, né? Eu não sei qual é essa palavra. Eles têm muito isso, né? Eles preservam muito e eles fazem questão de mostrar isso, de viver isso, sabe? Manter sempre essas tradições deles. Então, assim, é algo muito bonito. A Bruna também fez uma postagem incrível no Instagram, que é isso. Como a gente explica para as pessoas que a gente não quer ter tudo, mas sim conhecer tudo. Isso é nosso. A gente sempre teve vontade, eu e a Bruna, né, temos vontade de rodar o mundo, conhecer o mundo inteiro, viver culturas, viver o que as pessoas vivem, conhecer cada canto desse mundo. E o mundo é muito grande. Então, assim, a gente encontrou em Gramado isso, o nosso lar, e agora é explorar o mundo, é a gente seguir cada vez mais. E a ideia desse canal é justamente isso, mostrar cada lugar que a gente frequenta, cada lugar que a gente vai, com outro ângulo, não é só mostrar o que todo mundo mostra, nossa, isso daqui é gostoso, aqui é tal lugar, não, mas o que isso traz pra gente, o que isso pode levar para vocês, é literalmente experiência, né? Portanto que a gente criou a nossa empresa agora, chama-se BR na BR, Viagens e Experiências, que a gente quer dar essa experiência para vocês sentirem daí um pouco do que a gente vive aqui. Estilo de vida. Nosso estilo de vida, que é isso que a gente gosta, e sendo muito verdadeiro, o que a gente gostar, o que a gente não gostar, a gente vai falar, a gente vai explicar o porquê, o sentido daquilo, entende? E eu acredito que o Rio Grande do Sul, de forma geral, especialmente Gramado, né, que é onde a gente mora, trouxe essa expansão pra gente por conta da história, né, que tem ali, e por conta da influência cultural também. Sim. Porque se a gente pensar, é muito forte a influência cultural italiana, alemã e portuguesa. Então, do nada, assim, a gente, de pessoas que não tinham muito contato com outras culturas, a gente chegou num lugar que tem uma cultura muito forte. Muito forte. Fora a cultura gaúcha também, que é extremamente, como ele falou, defende, é muito forte. Inclusive, a gente sentado nessas cadeirinhas de praia aqui, antes a gente estava com chimarrão, porque essas cadeirinhas de praia num lugar, numa grama verde, isso é muito gaúcho. Isso é muito deles aqui. Então, a gente gostou do jeito deles, de como eles defendem aquilo que a terra deles, o lugar deles é verde aqui, é muito maravilhoso, é muito incrível. Eu acho que cada lugar que a gente vai, que a gente tem a oportunidade de conhecer, de viver, a gente vai resgatando um pouco da gente também, da nossa essência, daquilo que é verdade para nós e tirando aquilo que não é. E daqui a gente foi descobrindo outras coisas, outros lugares também, né? Sim, e assim, a gente começou a ver e sentir como casa, porque é isso, é uma cidade pequena, uma cidade que é aconchegante também, que a gente já passa na rua, a gente já conhece as pessoas, a gente já sabe quem trabalha onde, eles já sabem da gente. E então, a gente veio do interior, a gente veio do interior, então assim, já estamos fazendo amigos aqui na região. Então, isso tudo começou a trazer isso pra gente também muito forte, sabe? E eu achei muito bonita mesmo essa relação deles com a cidade, com o estado deles. Então, eu acho que é muito forte essa cultura e é linda. A gente se encantou muito com isso daqui. Festas da colônia, você vê que eles preservam muita tradição, muitas raízes. Além dessa influência cultural de outros lugares que também expande muito a nossa visão de mundo, né? Exatamente. E, enfim, chegando agora no porquê de tudo isso, nos nossos processos aí, né, nas nossas buscas internas, a gente descobriu que não era só uma vontade de conhecer o mundo, era também um chamado. Sim. E, enfim, a gente faz um acompanhamento de astrocartografia, né, que mostra, muito complexo de explicar, até porque a gente só é acompanhado, né, a gente não entende a fundo, mas que mostra o quão importante e o quanto faz parte da minha essência e da essência do Rafael ainda mais esse explorar o mundo. E a partir dessa confirmação daquilo que a gente já sentia, a gente começou a dar passos maiores, né? Arriscando um pouquinho mais. Deixando também aquele velho pensamento que a gente tinha de a gente prefere, vamos ali alimentar um pouco, né? Vamos numa cidade, fica um final de semana e a gente deixava de explorar o mundo. A gente mudou essa visão.
que a gente faz? A gente prefere agora segurar um pouco mais, viver um diferente pra gente poder explorar novos lugares, entende? Então, assim, tudo mudou, a chave virou, muitas coisas aconteceram pra gente, né? Eu acho que isso mudou muito também. E aí a partir de tudo isso que mudou dentro da gente, a gente também sentiu de, poxa, tudo isso que a gente vive merece ser visto, merece ser compartilhado, porque é um estilo de vida que para muitas pessoas, inclusive para nós, Sim. é algo muito distante, é algo que parece muito difícil de ser realizado, né? E na verdade a gente já realizava, só que sem perceber. Sem perceber. Então agora a gente começou a falar, poxa, então vamos compartilhar sobre isso, vamos mostrar que é possível, vamos mostrar aquilo que pra gente faz tanto sentido, né? Não só pra mostrar, mas pra gente ter nossos arquivos, nossas memórias aqui também e registrar. Exato. É mostrar pra vocês que também é possível pra vocês. De certa forma, tudo que a gente vem vivendo, de tudo que a gente vem experimentando, a gente levar um pouco disso pra vocês, fazem vocês talvez abrirem um pouco também a mente, vocês sentirem que vocês também são capazes e podem conhecer, desperte em vocês alguma coisa que despertou na gente, né? Hoje a gente tá tendo essa oportunidade de estar rodando, de estar conhecendo, de estar vivendo uma vida que a gente, assim, é difícil até de imaginar, né? A gente imaginava porque a gente queria muito, mas a gente hoje, se a gente parar pra pensar um ano atrás para um ano para agora, como a nossa vida se transformou e como mudou. Então eu espero que de alguma forma a gente consiga atingir vocês e passar para vocês um pouco das experiências positivas e até mesmo as negativas, porque negativas pra gente, porque às vezes pra vocês não vão ser, né? Então assim, cada um tem um ponto de vista. Só isso, a gente só quer agregar cada vez mais e compartilhar tudo que a gente vem vivendo, porque esse mundo é muito lindo e deve ser compartilhado. Eu acho que o Rio Grande do Sul trouxe para mim, principalmente, essa questão de que a gente pode ir. Então, a partir do momento que a gente pode ir, a gente também sente que pode mostrar isso também e mostrar o nosso estilo de vida, né? E inspirar quem deseja fazer um pouco mais disso. Ressaltar também que Gramado é muito mais do que aquilo que é mostrado por quem passa uma semana ali. Realmente é uma cidade de beleza, sim, uma beleza construída, mas uma beleza natural também. Mas é muito além, é muita história, é muito aconchego, é um lugar que sabe receber pessoas e fazer essas pessoas se sentirem em casa, portanto que a gente ficou. Então aqui a gente vai mostrar de Gramado também, mas muito além, porque foi essa expansão que Gramado trouxe pra gente, é a expansão que a gente quer mostrar também de outros lugares, de outros mundos, de outras formas de ser, de culturas, porque eu acho que cada vez que a gente experimenta uma cultura nova, nossa forma de ser se torna mais diluída, assim. Então a gente vê outras formas de ser e fica menos rígido do que aquilo que a gente acha que é o certo. Exatamente. Então é isso, é o que a gente quer compartilhar aqui nesse canal. Para além das viagens, a gente quer mostrar, como o Rafael disse, experiências, aquelas que são boas, aquelas que pra gente não fez tanto sentido, mas que mesmo assim vale a pena ser compartilhado. E viagens de uma forma geral, né? Geral. Mostrar o que é real, o que é verdadeiro. E as histórias por trás dos lugares, que isso encanta a gente saber. Porque quando a gente vai, a Bruna sempre fala também, né? Quando a gente vai no lugar turístico, a gente conhece só as coisas boas, as partes bonitas. E eu e a Bruna, a gente é um pouco assim, mas a gente gosta muito de conhecer esse lado e o que realmente o povo de Gramado faz. Porque não necessariamente as pessoas que nascem e moram aqui vão frequentar aqueles lugares. Então a gente gosta de conhecer os lugares que eles mesmos frequentam, entende? Então assim, quando a gente viaja para um lugar, a gente quer conhecer onde realmente os moradores ali vão, o que eles conhecem. Que também às vezes não é um lado tão lindo, tão bonito, tão arrumado, né? Tem ali o defeito. Então a gente quer mostrar a essência, o que é verdade, o que é real. Passar de verdade, né? O que a gente é, né, Bruna? E para além de Gramado, que hoje é a nossa casa, porque a partir do momento que a gente constrói essa percepção interna de lá, pode ser que amanhã, pode ser que daqui a 3 anos esse vídeo ainda esteja rodando e a gente nem esteja em Gramado mais. Pode ser. Mas com essa percepção interna de lá, a gente descobre que o lá é onde a gente está. É onde a gente está e onde a gente está bem, principalmente. Então, assim, hoje é Gramado, mas pode ser que não seja depois. Mas, para além disso, isso é mais sobre nós e sobre o nosso estilo de vida. Sim. De uma forma geral. A gente espera que, de alguma forma, a gente alcance vocês aí.